Eu vou recorrer aqui às perguntinhas que nós reunimos lá no nosso Instagram. E se você tem alguma outra pergunta, vai jogando lá. Mas eu estou aqui pegando o melhor que encontramos. E essas presenças ilustres, episcopais, abençoadas, maravilhosas, esses pastores queridíssimos responderão para nós hoje. Eu não tô... Gente, vocês não estão animados para receber deles hoje? Não sei você, mas quando eles estão juntos, eu espero por uma agitação celestial. Então, sem mais delongas. Oh, meu Deus. Tá bom, então vai começar por ti? Sem mais delongas, então, eu vou começar e vocês vão jogar seu próprio jogo definindo quem vai responder o quê, quem tem revelação aqui para compartilhar sobre o quê. Mas a primeira pergunta, ou na verdade a primeira oportunidade que eu queria abrir aqui, é para que então você, Pastor Caio, discorresse um pouco para nós sobre essa relação da soberania de Deus com a palavra da fé, com o livre-arbítrio. Eu estou percebendo que o pastor quer responder. Vai que é tua, pastor. Vamos lá. Soberania de Deus, palavra da fé, o livre-arbítrio. Como nós, enquanto igreja, cremos de uma forma equilibrada e saudável nessa relação? Pode compartilhar um pouco com a gente, pastor. Vamos lá, são muitos pontos. Nós, da Igreja United, temos uma origem na palavra da fé, no entendimento bíblico acerca da fé. Nós andamos de acordo com aquilo que a palavra diz com relação a esse ambiente de fé. Fé nos move, fé é a nossa base principal doutrinária. Uma das matérias da Escola United é a escola... A escola não é a matéria? Princípios da fé. Viu como é que te pego? Fundamentos da fé no Rema. Amém? Peguei uma galera aí. É princípios da fé, não é isso? Eu sou United, irmão. Glória a Deus. Mas, de fato, tudo aquilo que nós ensinamos, tudo aquilo que nós pregamos, tudo aquilo que nós cantamos, toda vez que nós estamos num gabinete, tudo aquilo que nós falamos está pautado num ambiente de fé. Fé é o combustível que nos move. Amém? Hebreus capítulo 11, verso número 1 diz que a fé é o firme fundamento de fatos que não se veem, a convicção de fatos que se esperam. Talvez não nessa ordem, mas é isso que diz lá. Você está comigo? Sim. Quando nós olhamos para a doutrina da soberania de Deus, e aí eu preciso tocar aqui, obviamente, né, e abertamente, que os nossos irmãos reformados, eles pregam mais sobre esse tema, sobre essa nomenclatura, dentro dessa temática, eles estão dizendo que Deus é soberano acima de todas as coisas. Nós cremos nisso? Sim. Eles estão dizendo que Deus está regendo o universo com cetro de justiça. Nós cremos nisso? Sim. Eles estão dizendo que o universo e tudo que nele há estão sustentados na palavra e na força estão sustentados no poder e na palavra de Deus. Sim ou não? Sim ou não? Amém? A orla do Senhor enche a terra. Sim ou não? Deus está sustentando todas as coisas nas suas mãos. Sim ou não? A Bíblia também diz que não cai uma folha da árvore se não for da vontade de Deus. Sim ou não? Não. E aí que é o ponto que nós entramos com a fé. Amém, irmãos? Nós cremos no livre-arbítrio desde a fundação do mundo até que tudo naturalmente passe a não existir mais ou que o mundo seja transformado no mundo que viveremos na eternidade. Nós cremos que Deus não nos deu o que eles chamam de livre agência. Amém? Nós cremos no livre-arbítrio. O que é o livre-arbítrio? O cerne disso. Você tem a opção de escolher aquilo que você quer para a sua vida. A soberania de Deus para nós no momento em que Deus me dá uma escolha. E aí, eu quero que você entenda isso. Porque você é o único impedidor da vontade de Deus se manifestar na sua vida. É assim que nós cremos. Deus, ele continua soberano. E a soberania dele está em dar a você a opção de escolha. A soberania de Deus começa a ser demonstrada biblicamente na árvore do conhecimento do bem e do mal. Deus podia não colocar aquela árvore lá e não nos dar uma escolha. A partir do momento que ele nos dá uma escolha, ele demonstra para nós o seu caráter, que o seu caráter imutável é
deixar que nós escolhemos aquilo que nós queremos fazer da nossa vida. Então é assim que nós cremos. Nós cremos na fé, nós andamos em fé, nós cremos que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais, abundantemente além. Nós cremos que Deus está regendo todas as coisas com justiça, mas nós cremos também que aquilo que o homem semear, ele certamente colherá. Amém? Não sei se eu respondi, não. Lindamente colocado, pastor. Algum acréscimo? E só um adendo sobre isso, e às vezes as pessoas elas possuem um pouco de dificuldade para poder encontrar, porque hoje, inclusive, dentro de um contexto de conteúdo literário, conteúdo bibliográfico acerca desse assunto, nós encontramos, e se você parar para visitar livrarias hoje, né, a grande parte dos conteúdos acerca desse tema, eles tendem para uma abordagem reformada e para uma abordagem calvinista. Se você for na travessa, se você for na leitura, se você for em livrarias de shopping, você vai perceber que grande parte dos conteúdos teológicos são oriundos de teólogos reformados. E, obviamente, as pessoas estão constantemente conduzindo um lado de uma interpretação a respeito da soberania de Deus em uma grande massa, o que faz com que esse volume de acesso a um conteúdo mais reformado não permita que as pessoas saibam e possam conhecer o outro lado da interpretação da soberania de Deus. E existe um autor que escreve um livro chamado Que Amor é Esse? E para aqueles que gostam de estudar, eu sempre falo, pessoas estudam sobre a soberania de Deus debaixo da ótica de Calvino, mas eu pergunto para as pessoas, qual é a outra ótica por meio de um teólogo que você conhece sobre a soberania de Deus? Quase ninguém conhece. Porque quase todos os autores partem da ótica de Calvino para falar sobre a soberania de Deus. Mas tem um autor chamado Dave Hunt, e esse autor ele fala sobre ele escreve esse livro, né? Que amor é esse? E nesse livro ele combate e ele usa um termo que faz contrastar de uma forma muito clara essa diferença em a forma que a gente interpreta a soberania de Deus e a forma como o calvinismo interpreta. Ele usa o termo o maniqueísmo divino. E é isso que ele fala sobre a ideia que o calvinismo apresenta da soberania. Como se Deus tivesse várias cordas sobre a terra e colocasse essas cordas sobre os homens e movesse os homens como marionete. E que de fato não é o que Deus é. E não é como Deus, ele age na terra através dos seus filhos e através da humanidade. Então fica esse livro, inclusive, como uma indicação para aqueles que gostam de estudar, aqueles que gostam de se aprofundar em temas mais teológicos. Que Amor é Este, do Dave Hunt. É um livro maravilhoso sobre isso. Que amor é esse? Eu percebo que se eu deixar vocês dois em uma pergunta aqui por mais 30 minutos, vocês vão fluir. Essa pergunta, de fato, ela é tão boa que ela toca em tudo que a gente crê e prega, porque a divisão, se eu posso colocar dessa forma, a divisão teológica entre os dois lados dessa moeda do Evangelho está pautada na soberania de Deus. É um eixo 5 pontos interpretativo aí, né, que nos ajuda. Eu amei o que você falou, pastor. Deus, na sua soberana posição, nos participou de escolhas. Isso é uma boa chave de resposta aqui para o que a gente está conversando. E agora eu vou... Eu achei um versículo, só para terminar essa pergunta. Salmos, capítulo 115, verso 16. Os céus são os céus do Senhor, mas a terra ele deu aos filhos dos homens. Amém? Lindo, lindo. Agora eu vou fazer uma pergunta que eu acredito também entra num tema que você gosta muito de falar. Então, vou direcioná-la para você. Vamos falar um pouco, discorra um pouco sobre a diferença entre o positivismo e a palavra da fé. Essa aí é uma questão muito pertinente, muito necessária da gente esclarecer. Perfeito. Quando você abre a sua Bíblia em Êxodo 14, 17, Deuteronômio 31, 2, 1 Timóteo 3, 17, Mateus 4, 33, João 6, 87... Sabia que isso ia comover você, não sei nem o que eu estava falando aqui. Eu sabia que ia ficar profissional. Mas eu começo respondendo essa pergunta trazendo uma verdade que poucas pessoas estão dispostas a falar. Que grande parte de ministérios e igrejas que pessoas admiram nas redes sociais carregam a mesma ideia que nós carregamos a respeito da confissão da palavra. As mesmas raízes. As mesmas raízes, os mesmos autores, os mesmos fundamentos, mas talvez por conta da vergonha, do rótulo que outras pessoas colocaram, tentaram enfeitar com uma outra aparência. Mas eu preciso dizer para você que muitos ministérios admirados, aqui em São Paulo, inclusive,
vieram oriundos de revelações que nós simplesmente assumimos que é a nossa origem. Qual é? Eu vou pelo caminho da afronta para depois ir para o caminho da explicação. O que as pessoas muitas vezes falam sobre a problemática da confissão da palavra versus o positivismo? Muitas pessoas estão pensando que a confissão da palavra, viver uma vida de quem confessa a palavra, é você viver um estilo de vida que você está constantemente declarando o que você quer que aconteça simplesmente ao seu bel prazer, quase que fazendo um mantra, dizendo, vai dar certo, isso vai acontecer, o que vai acontecer, isso vai acontecer. E eu sempre penso que as pessoas que pensam isso acerca de quem pratica a confissão da palavra, pensam que essas pessoas são idiotas. Porque a gente, é sério, você acha que quem acredita na confissão da palavra se move desse jeito? Você acha, gente? Mas é o que as pessoas tentam distribuir à torta e à direita na internet. Que o povo que fala sobre confissão da palavra é o povo que fica falando, vai acontecer, vai dar certo, é isso, é o que eu quero, e é isso, é isso, é isso. Não. Para você viver uma vida de quem confessa a palavra, você precisa conhecer a palavra. Para você viver uma vida equilibrada de confissão, de fé, você precisa saber o que está escrito. E aqui é o grande lance do que as pessoas tentam idiotizar, infantilizar, depreciar o estilo de vida daqueles que confessam a palavra. Então, essa é a primeira coisa que a gente precisa distinguir, definir e distinguir é que o estilo de vida daqueles que vivem pela confissão da palavra não estão confessando à torta e à direita o que querem, mas estão tomando conhecimento da vontade revelada de Deus por meio da sua palavra e por meio de uma crença que crê de que pela nossa boca nós temos o poder de estabelecer verdades espirituais ou morte, nós escolhemos confessar a opinião de Deus, nós escolhemos confessar o coração de Deus, nós escolhemos declarar o conselho de Deus, nós escolhemos declarar aquilo que Deus declara, falar o que Deus fala, pensar como Deus pensa e agir como Deus age. Então não existe maior forma de viver uma vida alinhada com o plano de Deus na terra, senão vivendo uma vida de confissão da palavra. Amém? Prega. Já começou? Pastor, sinto que você quer falar. Não. Não? Tô até com vergonha. Decidiram também, decidiram. A boca fala que o coração está cheio. Tem gente que está cheio de coisa ruim para dizer e diz que é ruim e não sabe apreciar uma vida de fé. Desde o dia que eu aprendi a mudar a minha linguagem para uma linguagem de fé, os meus ouvidos passaram a ser ouvidos de fé, o meu coração passou a ser um coração de fé, eu passei a andar num ambiente de fé, eu passei a enxergar fé em todas as coisas, eu passei a enxergar a graça no dia mau. Amém, irmão? Eu passei a enxergar a beleza no deserto. Eu comecei a ver o deserto como um grande oásis. Primeiro, quando eu entendi que Deus não criou o deserto para mim. Amém? E aí, ser positivo. Se ser positivo é um xingamento para mim, eu amo ser xingado. Glória a Deus. Muito bom. Pastor, continue o senhor com a palavra, por favor. E essa aqui é um pouco curiosa. Acho que entra mais para o tópico das curiosidades aqui, mas legal a gente conversar sobre isso. Perguntaram sobre a poligamia e casamento entre parentes lá no Antigo Testamento. E se isso era uma expressão da vontade de quem era a mulher de Caim, é isso? Entraram aí nesse espaço polêmico. Daquela mesma linha de perguntas, o homem tinha umbigo ou não tinha? Dessa mesma linha. Quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha? É contigo, pastor, que é tua. Partindo do princípio que nós entendemos sobre aliança, vontade de Deus, caráter de Deus, e tudo isso é melhor compreendido para nós no Novo Testamento, né? Hebreus fala que Jesus veio revelar completamente a vontade de Deus, ele é a expressão completa de quem Deus é. Sob essa ótica, eu preciso entender como Deus se move, né? No Antigo Testamento, as pessoas atribuíam a Deus títulos de acordo com o seu movimento naquele momento. Então, Deus curava, ele era Jeová tal. Deus prosperava, ele era Jeová tal. Ciclano e fulano. Vários nomes, né? Em Jesus, nós temos um entendimento completo do caráter de Deus e da vontade de Deus. Amém? Você está comigo? Sob essa ótica, olhando para o Novo Testamento, eu preciso entender, eu preciso aprender que Deus se move de acordo com aquilo que ele fala.
E é por isso que nós respondemos a pergunta anterior dessa forma. A palavra, aquilo que é dito para Deus, tem muito valor. A Bíblia fala que a palavra de Deus não volta vazia. Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Aquilo que ele fala, ele leva... Ele está agarrado, ele está preso àquilo que ele fala. Deus não joga palavras ao vento. Deus não está de bobeira conversando com ninguém. Todas as vezes que Deus vem falar algo, aquele algo é importante para ele. Amém? Então, Deus se move falando. Deus se move dando leis, Deus se move dando parâmetros de aliança, Deus se move dando profeticamente palavras que vão reger o futuro de alguém. Quando nós vemos isso na ótica na Genese humana, a única fala que Deus tem para o homem, ali bem no início da humanidade, é deixará o homem o seu pai e a sua mãe, e uniciar a sua esposa. Essa é a única lei matrimonial daquela aliança, daquela dispensação. Na dispensação da inocência, consciência, antes do governo humano. Então, na dispensação da consciência, essa é a única lei bíblica que eles deveriam se mover, sobre a qual ele deveria se mover. Então, nós interpretamos isso, entendendo que eles tinham um casamento entre irmãos, entre primos, entre tios, desde que não fosse pai e mãe. Deixará pai e mãe e uniciar a sua esposa. Acho que é isso. Muito bom. Então, não é vontade permissiva. E, gente, vontade permissiva não é bíblico. Amém? Quando a gente fala sobre vontade permissiva, é óbvio que a gente entendeu a pergunta, mas não existe vontade. A vontade permissiva já não é vontade. Faz se você quiser, não estou com vontade nenhuma. Ou Deus está chateado. Quando a Karen está chateada comigo, ela fala assim, faz se você quiser. Ou quando a gente está chateado com a pastora Bia em eventos, pastora, faz o que você quiser. Brincadeira, isso não acontece aqui não. A gente não, Deus não se move assim, Deus não está chateado com ninguém, amém? Muito bom. Você queria adicionar alguma coisa? Uma outra consideração que a gente pode trazer também é a respeito da forma como as pessoas encontravam a vontade de Deus, os feitos de Deus, as ações de Deus no contexto da antiga aliança versus o contexto neotestamentário. Nós encontramos muitas coisas sendo uma sombra, quem está comigo? Do que estava por vir. E não estou dizendo exatamente sobre o caso do casamento em si, das relações conjugais, mas tem muitas coisas que são atribuídas a Deus, e o professor Tiago Borba ensina muito bem sobre isso. Ele fala, tem coisas que são atribuídas a Deus na antiga aliança, que na verdade o que está acontecendo ali são pessoas vendo uma mão, um reflexo de uma mão, a sombra de uma mão, e uma sombra de uma mão é mão. Agora você não sabe de quem é a mão. Quem está comigo? Porque eles tinham a sombra. E a partir da sombra, muitos dos acontecimentos relatados saíram, de acordo com o que eles estavam enxergando e vivendo. Então, em Cristo Jesus, na nova aliança, quando o véu é rasgado, quando nós temos todo o acesso ao coração de Deus por meio de Cristo Jesus, a gente agora começa a ter o pleno conhecimento revelado da vontade de Deus. Amém? Excelente. Então, é importante que você interprete toda a sua cosmovisão cristã a partir da nova aliança. Amém? Essa é uma lente indispensável para que a gente, de fato, compreenda a palavra, Para quem chegou um pouco depois, não sabe o que está acontecendo, a gente está fazendo um painel de perguntas. Assim, eles estão respondendo completamente ao vivo, não leram nada do que a gente preparou por aqui, mas nós estamos fazendo algumas perguntas e compartilhando. Fomos da soberania de Deus até o casamento poligâmico lá no Antigo Testamento, e agora eu trago uma pergunta que é bem familiar para nós, talvez deixe todos nós aqui um pouco movidos em esperança, comovidos, não sei, mas é muito bom que você a responda nesse momento. Sim, porque vai nos calibrar para viver esse revival de uma forma diferente. A pergunta é, quais são as expectativas para o pós-revival dessa noite? Fala, meu supervisor. Orienta-nos. Eu falei que ia mexer com corações aqui. Eu nem sei como responder, mas vamos lá. Quando
você veio para cá hoje, eu acredito que você não veio apenas para um culto. Como eu sempre falo, você veio para um encontro. Amém? Um encontro com Deus, um encontro com a pessoa do Espírito Santo. E eu acredito que essa pergunta é uma pergunta que você precisa responder, porque é você que define, né? Porque a intenção que te trouxe até aqui vai determinar o que você vai receber. Eu tenho certeza que grande parte dos momentos em que pessoas são transformadas em cultos não está ligada com a qualidade da pregação. Não está ligada à influência do pregador. Não está ligada com o ambiente de louvor que foi gerado, embora essas coisas sejam importantes. Mas o que determina verdadeiramente a forma como você vai sair de um encontro, de uma noite de avivamento, é a forma como você veio. É a sua intenção, o que você veio buscar, o que você veio procurar, o que você veio encontrar em Deus nesse momento. Amém? Então, essa pergunta é você que tem que responder. Eu sempre me apego ao texto que o salmista fala, né? A gente usa muito esse texto. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Aí a gente chega na igreja, a gente fala esse texto, mas esse texto não é para a igreja, esse texto é para antes da igreja. Porque a Bíblia fala, eu me alegrei quando eu ouvi dizer que eu iria, e não quando eu cheguei lá. Então a postura de alegria não nasceu quando chegou na igreja, nasceu quando ele soube que ele estaria no ambiente da comunhão. Amém? Então, quando eu leio esse tipo de texto, esse tipo de declaração, eu começo a entender que grande parte do que eu vou viver aqui começa no meu caminho. Começa em como eu acordo, começa em como eu me preparo. E isso é uma lei, inclusive, que a gente usa na nossa casa. O nosso culto começa com a preparação do nosso culto em casa, em família. Então a gente fala, as crianças sabem disso, a gente fala, domingo é dia do Senhor. A gente pode até fazer outras coisas no domingo, mas tudo que a gente faz precisa ser um apontamento para onde nós estamos indo. Então a gente não faz tarefas que vão nos estressar. Nós não fazemos coisas que vão nos tirar do foco de estarmos nos preparando para a reunião. A gente não se compromete com o nosso tempo ao ponto da gente chegar correndo atrasado, estressado. E eu vou abrir isso para você saber uma coisa que é muito peculiar da nossa casa. Toda a nossa preparação do culto começa no sábado, no nosso caso o culto é domingo de manhã, no sábado à tarde. Então as roupas estão passadas, as comidas estão preparadas, o café da manhã está pré-pronto. Por quê? Quando a gente acorda, Jesus não é digno do meu estresse para chegar na igreja domingo. E isso determina, inclusive, como eu chego. Quem está comigo? Amém. Então, a sua expectativa está muito... O que vai acontecer depois está muito ligado a como você se preparou antes. Lute pelo seu domingo. Mas eu acredito que essa pergunta vai escavar um pouco mais desse assunto no sentido familiar e congregacional. Então responde aí, que eu não já sei não. Não, porque a próxima pergunta. A próxima pergunta é o que Deus tem falado e cada um de vocês pode responder pontualmente sobre cada campus, sobre os bairros em si, sobre o que Deus pretende fazer em Pinheiros e em Bela Vista. E aí depois vocês podem também fazer a mistura disso tudo aí, sabe? Sobre como vocês entendem o pós-revival considerando a família na fé. Quer começar falando sobre Bela Vista? Eu começo. Eita! Eu vi virtude saindo da boca. Eu tô achando interessante até responder essa pergunta. Eu não sei você, mas eu ainda me surpreendo com o que Deus faz. Você vai entender o que eu estou dizendo. Eu falo muito sobre nós não nos acostumarmos com a paisagem, né? Porque o ambiente do milagre, o ambiente da semeadura acontecendo, a colheita acontecendo, ele é um ambiente que, para o crente raso, ele é um ambiente que facilmente nos acomoda. Quando o crente ele aprende a andar no Espírito, ele é sedento por Deus, ele ama o Senhor, ele é faminto por tudo aquilo que envolve o nome de Jesus, o nome de Deus, ele é um crente que não está passível de se acomodar num ambiente de fé. Amém? Só se acomoda nesse ambiente quem é raso, quem é superficial, quem também tanto está acomodado com o ambiente da igreja, quanto está acomodado com o ambiente do mundo. Ele é aquele crente que passeia nas esferas, né? E aí é por isso que eu amo dizer que Deus ainda me surpreende, porque nós nos esforçamos para nos manter nesse lugar. Eu converso muito com o Karen sobre isso. Nos manter nesse lugar de
sabe, sempre ter uma expectativa altíssima e sempre essa expectativa ser muito superada pelo Senhor. Isso é maravilhoso. A palavra de Deus diz que Deus é fiel para fazer infinitamente mais. E tem uma versão que eu amo que fala abundantemente além de tudo quanto nós temos pedido e pensado. Amém? Dita essa introdução, há um tempo atrás, e aí a gente não sabia que essas configurações aconteceriam, que os pastores escovinos estavam vindo, como as coisas iam se discorrer, nós estávamos orando e vivendo aqui em São Paulo. Amém? Entendendo as estações, cada novidade era uma novidade, e a gente avançava mais um pouco. E em janeiro, duas coisas aconteceram que eu quero comentar nesse momento para responder. Em janeiro, nós estávamos em alguma coisa no Rio de Janeiro, ou foi fevereiro, não sei, e eu e Karen falávamos assim, olha, a gente tem que convidar os escovinos para pregar no Revival. História. É verdade, é verdade. Diante do Deus Altíssimo. Pleiteei para vir aqui. Quantos de vocês me encontraram no Rio? Eu falava, pede teu pastor para chamar a gente. Aí, ó, viu? Ó. Ele falou comigo antes da gente vir pra cá. Da gente Tô brincando, ele falou isso mesmo. Ele falou comigo. Foi? Porque vocês ficaram mandando mensagem na minha caixa de pergunta, vem aqui em São Paulo, vem aqui em São Paulo. Eu falei, o pastor tem que me convidar. Não. Aí eu fui e mandei print pra ele, ó, o povo tá me chamando. Tá vendo, pô, você Não é nada, foi tudo discernimento espiritual. E aí a gente teve essa direção e tal, e aí meses depois tudo aconteceu como aconteceu. E a primeira coisa que eu quero dizer para você é que Deus não é pego de surpresa. Nós nos surpreendemos, foi o que eu disse. Eu amo ser surpreendido pelo Senhor. Agora, Deus já sabia do hoje, porque o hoje para Deus era no nosso ontem. Deus já estava no nosso futuro e Ele viu que era bom. Deus já pavimentou um caminho de fé. Nós vamos trilhar uma vida de fé se nós entendermos que a nossa vida de fé deve ser compatível com o caminho de fé que Deus trilhou para nós andarmos. Amém? E lá atrás, eu quero voltar mais atrás ainda, quando nós estávamos aqui em janeiro de 23, se eu não me engano, posso estar errado, você me corrige. Era uma conferência, ou os nossos pastores plantadores aqui, Lucas e Mari, estavam viajando, de férias, não sei. Eu sei que o pastor Caio estava aqui, a pastora Maria estava aqui, e o pastor Caio pregou. E aí, nessa pregação, nessa época, já havia o entendimento que Bela Vista seria transicionado. E aí, eu lembro que, no momento profético, o pastor Caio se levantou aqui na igreja, já disse isso para ele, e falou, os pastores de Bela Vista já estão aqui. Eu não sei se você lembra disso, se você estava. Mas na hora eu fiz assim para Karen. Ó. Aí ela, quando eu olhei para ela estava assim, ó. Tudo que Deus está falando conosco sobre Bela Vista seria palco para muitas horas de conversa. Eu só posso dizer para você se preparar. Porque nós viveremos algo sobrenatural aqui nesse lugar. Amém? Eu não tenho como explicar para você em poucos minutos tudo. Amém? Só o tamanho da minha paixão. Coisa linda. Bom, com isso eu quero falar para você que eu quero vir para Bela Vista. A gente vai fazer do Bela Vista de manhã, domingo, e Pinheiros à noite. Aí funciona. Aí eu vou ser tua ovelha lá. Aí funciona. Mas tudo que o pastor Vini falou aqui, eu sei um pouco mais a fundo das coisas que Deus também tem comunicado ao coração dele. E você vai gostar de ouvir, você vai querer estar perto dos seus pastores nesses próximos meses, viu? Você vai querer. Antes de falar o que Deus tem falado sobre Pinheiros nesse tempo, talvez você fale, pastor, mas você está aqui há menos de um mês, mas a gente anda com Deus. A pastora Karen falou, a gente já tem vivido um ano aqui em 2, 3 semanas aqui nessa igreja. Mas eu queria antes... As caixas de cápsula de café. Ele está falando que eu acabei com o café aqui da igreja, gente. Mas antes disso, eu queria só dizer que meu amigo está aqui hoje, pastor Natan. E eu sou emotivo igual o pastor Vini. Também está aqui o pastor Natan, meu amigo. Talvez eu nunca tenha falado isso para você publicamente, mas eu vou dizer aqui na frente dessas pessoas, eu te admiro muito. Você é um cara corajoso, você é um cara ousado. Pastor Natan é um pastor das ruas.
Pastor Natan é um pastor que... Eu vou dizer... Por que eu estou falando do pastor Natan? Porque o que o pastor Natan é o que eu sonho para a igreja de Pinheiros. O pastor Natan, ele não é uma pessoa que acredita que um povo tem uma cara de uma igreja. A igreja tem a cara de todo mundo. A igreja é um ambiente onde o médico senta com o desempregado, é onde o pós-doc senta com o vendedor de loja, e que todo mundo tem o mesmo coração, porque todos estão tendo a mesma sede e querendo ir para o mesmo lugar. Pastor Natan é um pastor das ruas. Pastor Natan é um pastor que está em tudo quanto é lugar, caçando gente para apresentar Jesus. E você me inspira por isso, sabia? A sua vida me inspira, o seu pastoreio me inspira. E uma coisa que Deus tem falado para a gente a respeito do que vai acontecer em Pinheiros, nesse tempo, é que nós vamos estabelecer cada vez mais uma comunidade extremamente familiar naquele lugar. Uma comunidade extremamente familiar, onde todos, eu vou dizer de novo, todos que entrarem por aquelas portas vão se sentir à vontade de fazer parte daquela igreja. Eu tenho orado para o Senhor, eu tenho falado, Senhor, eu não quero que pessoas tenham cara dessa igreja. Eu quero que pessoas tenham paixão pelo Senhor e queiram te encontrar nesse lugar. Eu não quero que pessoas tenham o perfil dessa igreja. Eu quero que essas pessoas tenham um coração faminto, sedento por alguma coisa, por uma coisa que talvez eles não saibam o que é ainda, mas que ao tempo congregando eles vão começar a conhecer. Então, o nosso coração para Pinheiros nesse momento é que essa seja uma igreja do povo de Deus. E o povo de Deus, ele é multifacetado. É tudo quanto é tipo de gente, tudo quanto é tipo de jeito, tudo quanto é tipo de realidade financeira. Ah, pastor, mas a igreja é em Pinheiros, mas a cultura é do céu. Ah, mas a igreja é na Alphaville, mas a cultura é do céu. Eu falei isso com os olhos em lágrimas. No último domingo eu falei, vamos ser uma igreja de gente. Uma igreja do povo. Uma igreja que todo mundo se sente à vontade com todo mundo. Uma igreja que, quando a gente sai e a gente vai comer no pós-culto, nos incomoda. Perceber que se nós estamos indo para um lugar e grande parte da igreja não está indo, mas gostariam de ir, a gente vai mudar para onde a gente está indo para que todos estejam conosco. Isso precisa nos incomodar. Eu creio que nós vamos viver um batismo de amor e de comunhão muito grande nesse tempo. Você crê, Pedro? É Pedro que está ali? Pedrão ali? Eu creio com você. Amém? Ai, gente, eu falei que ia talvez mexer com nossas lágrimas, com os nossos corações. Mas nosso coração é esse. Continuar vivendo United, continuar vivendo a visão. Lê aí, pastor, honrando a visão. Viveremos a expansão. Essa é a nossa expectativa para Bela Vista, essa é a nossa expectativa para Pinheiros, continuar alcançando, construindo, empoderando para a glória de Deus, amém? Amém? Com isso, com lágrimas nos olhos, com o coração um pouco mais acelerado, eu te encorajo a permanecer conectado e conectar o seu coração, a sua história, a sua intenção em Deus para essa noite, a sua fome, a sua sede, a sua convicção de propósito para o que o Senhor vai fazer e despertar no nosso meio. Então, nesses próximos minutos que nós temos, você pode tomar um café, você pode ouvir a história de um irmão que está perto de você, que você ainda não conhece, conectar com o seu campus amigo, você pode dar um abraço nos nossos pastores de Caxias, você pode usar esse tempo para começar a gerar na comunhão um partir do pão que vai abrir nossos olhos para o sobrenatural, amém? Então aproveite esses próximos momentos e já já a gente volta com a nossa programação.